E aí, tudo bem contigo? Estamos aqui de novo em mais um vídeo. Não sei se você veio aqui através do Instagram ou se você recebeu notificação no YouTube, mas seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Ruiter e hoje a gente vai falar sobre a última frase que a gente postou no nosso Instagram. Se você não conhece nosso Instagram, é só vir aqui, entra lá, porque todas as frases que a gente posta lá vão ser as frases que a gente vai usar como tema do vídeo. Então é muito legal você estar acompanhando, comentar lá, curtir e já tá meio que preparado, porque a gente sempre vai se aprofundar nas frases que eu postar lá, beleza? A frase de hoje é muito importante. É um tema que poucas pessoas debatem, mas todos os seres humanos, sem exceção, passam por isso, né? E eu vou ler aqui com vocês para a gente destrinchar essa frase de uma forma que vai ficar bem bacana. Entre o que te faz bem ou mal, existe uma regra geral, onde o mal te acaricia, te ilude e depois te dilacera. E o bem, que é rígido e doloroso, quieto e meticuloso, porém se torna amável e prazeroso, diligente e virtuoso. Para a gente começar o vídeo, vamos pegar a frase e destrinchar ela do início até o final dela. Então, a primeira parte dela fala o seguinte: entre o que te faz bem ou mal, existe uma regra geral. Então, independente das pessoas, existe um padrão geral que você consegue perceber nitidamente quando você conversa com qualquer pessoa. Sempre é o mesmo ciclo. Parece que é um ciclo repetitivo, que não se encerra. E tem como a gente quebrar ele? Tem. A gente quebra o ciclo quando a gente toma uma decisão, e essa decisão é nítido entre bem e o mal, e você vai entender que um te leva para um lugar e outro te leva para outro lugar. O restante da frase diz o seguinte: o mal te acaricia, te ilude e depois te dilacera. O que significa isso? O mal te acaricia, te ilude e depois te dilacera. O mal sempre vem de uma forma mais prazerosa e também instantâneo. Então o que acontece? Geralmente o mal ele não tem aparência de mal. Ele vem como algo que é muito bom, que é prazeroso, que te relaxa, que te tira culpa, que te tira tristeza, mas isso é momentâneo. E dentro do nosso cérebro existe o sistema de recompensa. Nessa região existem hormônios que chamam dopamina. O que acontece? Quando você faz algo que te dá um certo prazer, te dá conforto, te dá sensação de alegria, você começa a liberar bastante dopamina. Isso acontece quando você vai fazer musculação, quando você vai correr, quando você faz alguma atividade física, você acaba liberando bastante desses hormônios. Seu corpo gosta disso, é uma sensação prazerosa. É que acontece, toda vez que você repete uma ação, você libera mais dopamina. E aí o seu sistema de recompensa vai entender que se eu fizer X coisas, eu vou ter X coisa. E isso para ele é bom, ele não consegue distinguir se é ruim ou mal. Ele consegue distinguir se aquilo traz um certo prazer para o corpo e como que eu reagi a isso. E aí o mal, ele vem mascarado de prazer. Vamos usar um exemplo básico aqui, por exemplo, a droga. Você pode usar a droga para tentar não pensar no trabalho, para tentar não ficar triste. E o que acontece? A droga ela vai conseguir te tirar disso durante um certo período, não durante o período completo, mas ela vai conseguir te tirar durante um período. E aí o seu cérebro vai determinar que isso foi uma recompensa boa. E o que vai acontecer? Quando não tiver mais essa recompensa, ele vai pedir para você fazer de novo, porque aquilo foi bom e você precisa disso para não ter mais aquilo. E aí entra no que a gente conversou na frase. Ele vai te acariciar, ele vai te iludir dizendo que é bom, mas ele vai te dilacerar depois. Porque o que acontece quando você se torna viciado em alguma coisa? Você cria uma abstinência, uma dependência daquela coisa em questão, daquele vício em questão. Então, vamos lá. Se você é viciado em droga, ou se você é viciado em jogo ou em pornografia, e quando você faz isso repetidas vezes, você diz pro seu cérebro que isso é algo prazeroso e ele vai continuar fazendo. Só que quando você não está fazendo isso, bate um desespero para você consumir aquele negócio de novo. Então, no caso da droga, por exemplo, para você querer ter droga, que você vai ter que comprar ela, o que acontece? Muitas pessoas que têm viciados dentro de casa, eles vendendo móveis, vendendo tudo que tem para poder comprar droga.
E a droga também tem uma causa destrutiva dentro do nosso corpo, que são outras consequências fisiológicas, né? Vai destruir seu corpo, que você vai ter que arcar com essa consequência depois. Então ele tira uma dor, mas te dá outras várias dores. Por isso que ele te dilacera, ele te ilude, mas ele te dilacera. É isso que o mal faz, o mal é destrutivo, ele tem um poder de ação muito rápido. Quando você menos espera, você já está dominado por ele. E aí para você sair disso é muito difícil, porque ele conquista campo muito rápido dentro do nosso corpo. Qual que é a melhor forma da gente conseguir vencer o vício? Seguindo o que está na frase. Vamos lá. E o bem que é rígido e doloroso, quieto e meticuloso. Como que você vai conseguir destruir o mal? Com o bem. Só que o bem, ele é diferente do mal. Ele é algo que você vai construindo aos poucos. Você não tem ele instantaneamente. Você precisa construir ele. É uma escada que você anda a cada degrau. Você não dá um salto e já está no topo. E o que acontece? Muitas pessoas não fazem o bem porque elas não querem passar pelo processo. Elas querem já estar no final. Só que não é assim que funciona a vida. Você precisa de um processo para chegar no final. Todo processo químico precisa de 2 agentes para ter uma reação. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem ali uma substância que é um mal e você vai vir com o bem. Você vai ter que jogar o bem em cima desse mal para conseguir destruir esse mal e conseguir transformar em uma outra equação, em uma outra substância, que vai ser o teu processo de aprendizado, que vai ser o seu crescimento. Então o que acontece? O bem ele realmente é rígido, ele é doloroso, você vai sofrer. Então se você é viciado em drogas, se você é viciado em pornografia, se você é viciado em jogos de computador, por exemplo, você vai sentir muita dificuldade em parar de uma vez com eles. Você vai querer continuar fazendo porque isso te traz recompensa. E o cérebro ele gosta de recompensa. E aquilo já ficou também meio que na zona de conforto. Então ele não está gastando tanta energia. Quando você decidir parar, você está decidindo ir contra o que o seu corpo está fazendo há muito tempo. Então isso vai ser muito doloroso. Você vai pensar nisso várias vezes. Qualquer coisa vai ser estímulo para você. Se você é viciado em pornografia, por exemplo, aí você vai entrar na Globo e vai aparecer uma mulher de biquíni, vai aparecer, sei lá, BBB lá, nego fazendo sexo lá, enfim. Isso vai te dar um estímulo que vai querer fazer com que você volte a ver pornografia. Tudo vai ser estímulo para você. Então é muito difícil e você precisa ser muito rígido contigo. É uma guerra mesmo que você vai ter que fazer, é uma luta e não é uma luta fácil, onde você vai determinar o seguinte: não existe opção entre ver pornografia ou não, entre usar droga ou não. Eu não vou usar, eu não vou consumir isso. E é esse ponto final, não tem discussão. Você tem que deixar isso muito claro pro teu cérebro e lutar contra ele, porque a emoção ela reage primeiro do que o racional. Para você entender, no nosso cérebro existem neurônios e esses neurônios eles são ligados primeiro no nosso sistema límbico antes do nosso neocórtex. Nosso neocórtex, que é o sistema racional, ele foi desenvolvido depois na evolução. Então a gente age pelos nossos sistemas primitivos, que é o reptiliano e o límbico. A nossa reação ela é instintiva, então o que acontece? Você vai reagir rapidamente na hora, como defesa, como ataque, como prazer, enfim. É instintivo, você não tem como controlar isso. Porém, ele se torna amável e prazeroso, diligente e virtuoso. Depois de você passar por todo esse processo de luta, de guerra mesmo interna, o que acontece? Você vai sentir as recompensas disso. Quando eu falo amável, eu não falo amável do externo para o interno, que é para você mesmo. Eu falo de você para você mesmo. É intrapessoal. E aí você vai conseguir ter um diálogo muito melhor contigo. Você vai conseguir tomar decisões de uma maneira muito mais racional. Você vai conseguir fazer o equilíbrio entre a emoção e o racional, né? E isso vai te gerar um certo prazer, porque você vai ter a sensação de domínio próprio, de direção. Agora eu faço o que eu realmente quero, nada me desfoca, eu sou um cara muito centrado. E isso tem muito a ver com a questão de você ser diligente. Você vai ser muito aplicado, você vai ser muito zeloso, cuidadoso. Você vai ser muito mais precavido. Então você não vai olhar para o mundo de uma forma padronizada igual você olhava antes. As coisas mudaram, você está muito mais diligente. E por fim, você vai se tornar um cara muito mais virtuoso, né? O que significa isso? Cara, você vai ter conhecimento, você vai saber exatamente o que fazer em certas situações. Você não vai mais precisar ficar correndo atrás de Google, de pessoas. Você
já passou por tudo isso, você se tornou a própria experiência. Então isso vai te tornar muito virtuoso, você vai adquirir qualidades, conhecimentos, flexibilidade e coisas que muitas pessoas não têm. Quando você realmente toma a decisão de enfrentar o mal, você já está tomando uma decisão que 90% das pessoas não tomam. Porque todo mundo vive na zona de conforto, vamos combinar, mediocridade, senso comum. E quando você toma a decisão de seguir o que é bem, ele pode ser várias coisas, tá? Ele não é necessariamente ligado só a vício, pode ser ligado a propósito também. Então, para cada pessoa existe um bem. A gente conseguiu destrinchar a frase. Depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai saber como lidar melhor com o mal. Então, quando ele vir, já enfrenta, não deixe ele dominar. Você tem que pegar ele no início da faísca, você já tem que estar tendo consciência do que está acontecendo. Começa a perceber como você reage quando você vê X coisas e como que essas X coisas te estimulam para você querer fazer o mal de novo. Quando você perceber que algo te induz a fazer aquilo que você quer se afastar, corta ele na hora, não enrola, não fica enrolando. Você tem que aprender a cortar aquilo que te faz mal, beleza? Grande abraço para você, foi muito legal conversar contigo. Fica ligado que eu estou lançando mais frases no Instagram constantemente e a próxima frase vai ser o título do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, tamo junto!